Olá, sejam todos muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas ideias que formam a ciência da computação. Pensa numa jornada que começa lá atrás com ferramentas bem antigas e chega até os processadores superpotentes que temos atualmente. E para começar, que tal uma pergunta um tanto curiosa? O que é que uma simples receita de bolo e um supercomputador podem ter em comum? Parece estranho, né? Mas a resposta para essa pergunta é a chave para entender tudo que a gente vai conversar hoje. Então, para a gente conseguir responder essa pergunta, o primeiro passo é definir o básico. Afinal de contas, o que é ciência da computação de verdade? Muita gente pensa que é sobre consertar o computador que não liga, mas não é bem por aí. A ciência da computação é, na verdade, uma área que se apoia em três grandes pilares: a matemática, com sua lógica e teoria; a ciência, com seus métodos e modelagem; e a engenharia, com o hardware e a eletrônica. E o grande objetivo disso tudo é criar abstrações para resolver problemas complexos. Isso nos leva a um ponto que é crucial. Pensem nisso. O computador é só um instrumento. A máquina física, o metal, o plástico, tudo isso é só ferramenta. O verdadeiro poder, a mágica toda, está no conceito, na ideia que faz essa ferramenta funcionar. Agora, vamos fazer uma pequena viagem no tempo, porque a história da computação revela uma coisa fascinante e até um pouco contraintuitiva sobre a relação entre a ideia, o software, e a máquina, o hardware. Olha que impressionante! Muito, mas muito antes de existir um microchip, décadas antes, gênios como Alan Turing e Alonzo Church já tinham, no papel, na pura teoria, definido a essência do que a gente hoje chama de software. A famosa máquina de Turing, de 1936, é um modelo matemático que já dizia o que era e o que não era possível de se computar. E aqui está a grande sacada, o princípio fundamental. A teoria veio antes da tecnologia. A ideia de computação precisou ser pensada, formulada, sonhada, antes que a gente tivesse a capacidade de construir uma máquina para de fato executar essa ideia. O software, conceitualmente, nasceu antes do hardware. Mas, claro, sair da teoria e chegar na prática, essa foi uma jornada longa e cheia de desafios. A gente está falando de milênios. Começou lá com o ábaco por volta de 2400 a.C., que já era uma ferramenta digital. Passou pelo conceito da máquina analítica de Babbage em 1837. Depois vieram os gigantescos computadores de válvulas nos anos 40, a revolução dos transistores nos anos 50, os circuitos integrados nos 60, até finalmente chegarmos nos microprocessadores que estão em tudo hoje em dia. Ok. Então, depois dessa longa jornada, como essa máquina se parece hoje? Como ela é organizada por dentro? Bem, a grande maioria dos computadores que usamos hoje segue um projeto conceitual brilhante, conhecido como arquitetura de von Neumann. A beleza desse modelo é que ele separa bem as coisas. Tem a unidade central de processamento, a memória e os dispositivos de entrada e saída. E o mais importante, tanto os programas quanto os dados ficam guardados no mesmo lugar, na mesma memória. E esse projeto, esse mapa, ganha vida nos componentes que a gente conhece, que a gente pode até tocar. Aqueles conceitos de UCP e memória viram o processador, a memória RAM, o disco de armazenamento e todos os periféricos, teclado, mouse, monitor e por aí vai. Certo, então a gente já tem a máquina, o corpo. Mas e a alma? O que faz essa máquina pensar? É aqui que a gente finalmente volta para a nossa pergunta do início. A alma da máquina é o algoritmo. E aqui está a resposta. O que a receita de bolo e o supercomputador têm em comum é exatamente isso, um algoritmo. Ambos são, na essência, um conjunto de passos, uma sequência de instruções bem definidas para realizar uma tarefa, seja para transformar ingredientes num bolo ou para processar uma quantidade imensa de dados. Então, o que é um algoritmo, formalmente? É uma sequência de instruções, finita e sem ambiguidade, feita para resolver um problema. É importante entender isso. O algoritmo não é o computador, não é o programa. Ele é o planejamento mental, a lógica por trás de tudo. É a garantia de que a solução pode ser repetida. E para que um algoritmo seja bom, para que ele realmente funcione, ele precisa ter 4 características, 4 pilares. Ele tem que ser completo, ou seja, descrever tudo o que precisa ser feito. Precisa ser inequívoco, sem espaço para dupla interpretação. Tem que ser determinístico, com os mesmos dados de entrada, o resultado tem que ser sempre o mesmo. E, por fim, ele tem que ser finito. Ele precisa terminar em algum momento. Esses pilares são que garantem que a nossa receita vai dar certo sempre.
Ok, então já sabemos o que é um algoritmo, mas como a gente constrói um? A gente precisa de peças de Lego, blocos de construção. Precisamos de uma forma de ensinar a máquina a tomar decisões e a repetir tarefas. O primeiro bloco de construção fundamental é a estrutura de decisão. O famoso se, então, se não. Isso é o que dá a um programa a capacidade de escolher. Se uma condição for verdadeira, faça isso. Se não, faça aquilo. É o que permite que o algoritmo reaja, que ele seja dinâmico. O outro bloco de construção é a repetição, os chamados loops. E aqui está o superpoder da computação. É a capacidade de executar o mesmo bloco de instruções várias e várias vezes, milhões, bilhões de vezes por segundo. É isso que permite automação em larga escala, algo que seria impossível para um ser humano. Mas, como tudo que é poderoso, existe um risco. Tem uma regra de ouro. Todo loop, toda repetição precisa ter uma condição de saída, um jeito de parar. Senão, a gente cai no temido loop infinito. E o programa fica preso, rodando para sempre, sem sair do lugar. Bom, a gente viajou da teoria abstrata até o hardware físico, do conceito à máquina. Então, no final das contas, qual é a grande lição que fica? É que, do ábaco antigo até a computação em nuvem de hoje, a busca é a mesma: automatizar o processamento de informações. A tecnologia, o hardware, muda o tempo todo. Fica mais rápido, menor, mais potente. Mas os fundamentos, a lógica, os algoritmos, esses permanecem. E é por isso que a mensagem principal é essa: quem domina a teoria governa a prática. Se os fundamentos estão claros, se a lógica algorítmica é bem compreendida, então qualquer tecnologia, a de hoje ou a que ainda vai ser inventada amanhã, se torna uma ferramenta a ser comandada. Isso nos deixa com uma última reflexão. A verdadeira questão para o futuro não é qual vai ser a próxima máquina incrível que vamos inventar. A pergunta é: que novos e interessantes problemas nós vamos ensinar essa máquina a resolver?